Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Vou repetir o texto. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Quem é este homem? Quem pode falar assim é só? Glória a Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, a gente acabou de ler aqui um texto do Evangelho de São João, que nós estaremos abordando nesta noite, este versículo de forma bem específica, porque a gente vai dar continuidade naquilo que a gente começou tratando com os irmãos, acredito que há quase um mês atrás, falando sobre os milagres de Jesus. O último que nós começamos a falar, há quase um mês atrás, nós tratamos de milagres realizados por Jesus, e a gente vai numa sequência até quando Deus assim permitir. E os milagres que nós começamos a mencionar foram milagres externos, aqueles visíveis, palpáveis, os milagres que a gente visualiza onde houveram curas, houveram libertações, curas como, por exemplo, de cegos, libertações como de pessoas possuídas por espíritos malignos e tantas outras coisas que se sucederam aonde o nosso Senhor, Ele, com a sua voz poderosa, fez com que houvesse milagres em cidades, em famílias e em pessoas em particular. De maneira que qualquer milagre que aconteça na vida dos homens, sejam eles de forma externa ou de forma interna, são coisas que nós diríamos espetaculares, maravilhosa aos nossos olhos e que alegra a nossa alma, porque antes do milagre acontecer, a gente vai perceber em uma avaliação bíblica que precisa se dar ouvido à voz de Deus. Todos os milagres que Jesus operou têm a ver com a sua voz, tem a ver com a sua fala, tem a ver com aquilo que ele diz, tem a ver com o poder da palavra que sai dos lábios. E eu gostaria de começar bem ousado nesta noite, e ousadia da parte de Deus, ousadia daquilo que o Espírito inflama a nossa vida para dizer à igreja do Senhor, aos ouvintes que aqui estão nesta noite, de que eu sou uma voz aqui, irmãos, externa, assim como todos vocês são. A gente fala, mas aquilo que vocês estão recebendo, vocês são os receptores da voz que está sendo ecoada nesta noite. Apenas a minha voz é uma voz externa, que vem aos ouvidos de vocês. Só que a voz do Senhor, a gente começou lendo inclusive isto nesta noite na leitura introdutória, no Salmo de número 29, dizendo que a voz do Senhor é poderosa. Esta voz poderosa, a voz do Senhor, ela é uma voz interna, aonde a minha voz não chega, a voz do Senhor chega. Aonde eu não consigo ir, a voz do Senhor consegue ir. A palavra dele, a voz dele, e ela é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela é apta, ela penetra juntas e medulas, e quando ouvimos esta voz poderosa, as coisas mudam na nossa vida, irmãos. As coisas acontecem na nossa vida. E eu queria começar de forma bem ousada para dizer para vocês, e costumo dizer isto para vocês quando vou ministrar a palavra, porque
eu acho que deva ser um cuidado daquele que ministra, daquele que prega, da vida do pastor, da vida do obreiro, da vida do ensinador, de que a gente precisa ouvir Deus para poder transmitir aquilo que estamos ouvindo. A gente não vem aqui para poder transmitir uma palavra da parte de Deus, para que a voz de Deus ecoe aos nossos ouvidos. A gente apenas pense em falar aquilo que eu quero. Há uma diferença em falar aquilo que eu quero e falar aquilo que Deus quer, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Ele quer realizar. E eu sei que quando nós estamos num culto como este nesta noite, isto aqui não é um encontro social, isto aqui não é uma reunião para recebermos informações apenas. Isto aqui é um culto que estamos tendo a Deus, aonde tributamos a Ele a glória, a honra, o louvor. E eu vou voltar a repetir o Salmo de número 29, quando da leitura introdutória diz que cada um no seu templo, cada um diz glória. Este glória aqui não é glória, é claro que isso é muito bom, mas é transmitir a glória devida ao Senhor, é reconhecer que Ele é digno de glória e anunciar as obras dEle, de que a voz dEle é poderosa para fazer coisas extraordinárias. E na ousadia do Espírito Santo, eu tenho certeza que você crê, esta noite seja uma noite da voz dEle ecoando aos seus ouvidos, para que milagres aconteçam ao seu favor. O texto que nós lemos, nós estamos em uma sequência de tratar os milagres de Jesus, não é a cura de um paralítico, não é a cura de um cego, não é a libertação de alguém possuído por espíritos malignos. O texto que nós lemos no versículo de número 46 do capítulo 7 do Evangelho de São João, é a história de homens que estão indo ouvir Jesus quando do último dia da festa, conhecido como a festa dos tabernáculos, comemoração do povo de Israel, lembrando quando eles viviam em tendas pelo deserto, e eles estão lá, esperando Jesus se manifestar nesta festa dos tabernáculos. É o último dia, e Jesus, Ele vai se apresentar neste último dia, e vai falar, e vai dar um discurso, e os estudiosos da Bíblia, vocês bem conhecem, de que o Evangelho de São João é considerado o livro dos discursos, porque contém muitos discursos de Jesus, voz de Jesus, ensino de Jesus, palavra de Jesus, mais do que nos outros livros considerados, nos outros evangelhos, considerados evangelhos sinóticos. Neste evangelho, no capítulo de número 7, aparece homens que estão tomados, e eu quero dizer isto com muita segurança, por espíritos malignos, com uma religiosidade, aonde a essência da vida de fé, que deveria dominar o coração desses homens, está muito longe. Esses homens, eles estão tomados por sentimentos de ódio, esses homens estão tomados por sentimentos de querer prender ao Senhor com o propósito de matá-lo. É isto que eles estão querendo. Eles estão lá na festa dos tabernáculos. Esses servidores, eles estão sendo enviados pelos principais dos sacerdotes, pelos líderes religiosos. Observe, irmãos, que religiosidade aqui não está adiantando para ele, como se fosse uma vida de integridade, porque não há integridade neles. Não há vida com Deus, é apenas aparência, é apenas a superficialidade, é apenas aquilo que se percebe na aparência, mas o coração, a vida
no interior, está muito longe de Deus. E aí eles chegam lá no lugar onde está acontecendo a festa. Era para eles estarem celebrando ao Senhor, para estarem reconhecendo como Deus cuidou desta nação, como Deus operara de forma grandiosa no passado. Era para eles estarem felizes e agradecendo ao Senhor. E Jesus aparece para dar um discurso neste último dia. Jesus aparece para abrir os seus lábios, para falar aos ouvintes que estariam lhe ouvindo neste último dia da festa. E estes homens, com este sentimento, com este comportamento, também aparecem lá. E quando eles aparecem lá, eles ouvem Jesus discursando, Jesus pregando, Jesus ensinando. Só que há algo tremendo aqui, que estes homens, quando ouvem Jesus, eles também passam a ficar maravilhados com aquilo que Jesus fala. Eles vão ficar atônitos, porque a expressão desses homens, quando eles vão voltar para os principais dos religiosos, porque a obrigação e o dever deles era prender o Senhor e levar o Senhor preso até os principais religiosos daquela época. E quando eles ouvem a Jesus, o texto do capítulo 7 e versículo de número 46, eles estão dando uma resposta para estes líderes religiosos. E o versículo 46 diz: responderam os servidores. Para quem que eles responderam? Para esses servidores que estavam esperando que eles trouxessem a Jesus preso para poder executar o Senhor. E responderam os servidores: nunca homem algum falou como este homem. Quando o Senhor fala, tudo é diferente, irmãos. Me permita nesta noite dizer algumas coisas importantes para vocês, que julgo ser uma das coisas mais importantes da nossa vida de fé, que se chama ouvir a voz de Deus. Feliz é quem ouve a voz de Deus. Feliz é quem ouve a voz de Jesus. A voz de Jesus resolve qualquer coisa, irmãos. A voz de Jesus faz a tempestade acalmar. A voz de Jesus, irmãos, ela é tão poderosa, irmãos, que os inimigos batem em retirada, mesmo quando vêm nos atacar. A voz do Senhor, ela é tão poderosa, irmãos, que ela dissipa qualquer trevas que esteja se levantando contra nós. Se a gente der ouvido à voz do Senhor e receber a voz do Senhor nas nossas entranhas, milagres acontecerão na nossa vida. E me permita começar dizendo algumas coisas importantes para vocês desta noite. A gente normalmente precisa sempre entender que a voz do Senhor, o processo daquilo que a gente recebe, porque somos os receptores daquilo que está sendo entregue, da mensagem, da voz do Senhor, o nosso coração precisa estar dilatado, aberto, sensível. Mas por incrível que pareça, irmãos, há sempre uma discussão teológica sobre isso, que Deus não age num coração daquele que não quer se abrir, que Deus não opera no coração daquele que se fecha, que endurece, o barro duro, daquele que não quer receber. E eu quero dizer algo para vocês desta noite, irmãos, isto não é uma verdade. Deus tem tanto poder, irmãos, que Ele faz com que aquele que tem um coração de pedra se torne num coração de carne. Pode ser o mais duro coração, Deus tem poder para quebrar a dureza do coração. Porque senão seria uma incredulidade nossa, e limitar a Deus de que Deus não tem poder para mudar aquele que é obstinado ou rebelde diante dele. Irmãos,
Deus sabe como abater o orgulho do homem. Deus sabe como fazer o nariz do orgulho do homem se abaixar. Não há nada impossível para o nosso Deus. Talvez você entrou aqui pensando que a sua situação é tão difícil, é tão complicado com relação a outrem, que alguém que não se submete a Deus, alguém que não se volta para Deus, que o fulano não vai se converter nunca. Eu tenho uma notícia para dar para você: quando ele ouvir a voz de Deus, esteja certo de que Deus faz o homem se prostrar diante da majestade da sua voz. Salmo de número 29, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor é poderosa. Deus é tremendo quando Ele fala. A gente diria então, em uma discussão teológica, eu sei que isto aqui é um culto público, não é um culto de ensino, mas tenho também dito para vocês, de que quando se ensina, a gente também está movido pelas emoções, da parte do Espírito Santo, daquilo que Deus move o nosso coração. Quando se prega, as emoções também estão no nosso interior. E eu quero dizer para vocês nesta noite, diante de uma convicção divina, Deus está dizendo ao meu coração, de que alguém entrou aqui nesta noite, entendendo que não tem jeito para mudar, entendendo que não há condições de mudar esta circunstância, e a voz poderosa do nosso Deus está ecoando aqui nesta noite: eu tenho poder para mudar aquilo que eu posso fazer do meu jeito e da minha maneira. Então estejamos certos de que Deus está aqui nesta noite para mudar as coisas por causa da sua voz poderosa. Mas percebamos, qual é a discussão teológica? Estes homens estão aqui com sentimento de maldade. Estes homens estão aqui tomados de ódio, de ira. O sábio Salomão escreveu dizendo que o homem que ele está iracundo, este homem que está tomado de rixa, esse homem que é ofendido, é muito difícil de ser conquistado. É mais fácil conquistar uma cidade forte, diz o sábio Salomão, do que alguém ofendido. Esses homens estão tomados por ofensa, por ódio. Eles odeiam o Senhor, mas eles vão ouvi-lo. Eles vão parar para ouvi-lo, Jefté. E quem para ouvir o Senhor, irmãos, Deus tira ódio, Deus tira rancor, Deus tira qualquer sentimento de dureza, porque a voz dele faz transformar, irmão, o coração mais duro em um coração sensível. A gente poderia dizer: mas será que Deus pode transformar um coração tão duro assim? Claro que Deus transforma, claro que Deus muda. O ouvinte que aqui está, a voz do Senhor que está ecoando por intermédio dos meus lábios, quando ecoa aos seus ouvidos, isto vai para a alma, isto vai lá nos sentimentos da alma, isto vai lá para transmitir vida, porque a vida não é a voz do pastor, a vida é a palavra dele, é a voz dele que faz com que aquele que está morto viva para a glória do nome do Senhor. Então perceba algumas coisas aqui importantes. Eu estou ainda na introdução com vocês, mas perceba isto, por favor. Esses homens estão tomados de ódio. Como é que pode se operar algo assim tão glorioso? Transformar, mudar, fazer a dureza sair, fazer com que aquilo que está dominando o sentimento do coração desses homens seja arrancado. Irmãos, humanamente não há explicação para a gente responder isto, mas conhecendo Deus e conhecendo a voz de Deus e a palavra dele, a gente pode dizer aqui
que a voz do Senhor, ela chega lá no recôndito da alma, chega lá nas entranhas, chega lá no profundo, e Deus arranca todo o sentimento para trazer um novo sentimento ao coração daquele que está completamente transtornado e possuído. Esses homens chegam e ouvem o Senhor. A gente poderia perguntar: que discurso é esse? O capítulo de número 7 mostra o que Jesus está dizendo. Jesus começa dizendo para todos que ali estão: quem tem sede, vem a mim e beba. Rios de água viva correrão do seu ventre. O que Jesus está dizendo? Que a obra do Espírito Santo agiria no coração deles à medida que eles crescem em Jesus, porque a limpeza do coração é uma obra do Espírito Santo. A limpeza do coração passa pelo processo do Espírito Santo, tirando ruindade, tirando avareza, tirando ódio, tirando rancor. É por isso de que crente, ele não tem ódio no coração. É por isso que crente não tem inveja, não vive com inveja no coração. O coração de um crente, ele é puro. O salmista disse: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E ele responde numa pergunta retórica, ele diz: aquele que fala verazmente, aquele que é puro de coração. Por quê? Porque a voz ecoou lá, porque a voz chegou lá no interior, a voz chegou lá aonde ninguém vê. Arranca a sujeira, arranca a maldade, arranca o ódio, o rancor, tudo que é ruim. Esse coração, ele passa a ser trabalhado pela obra do Espírito Santo. E quando estas coisas vão acontecendo, isso se chama regeneração. Aquilo que o estado do homem era morto, seu espírito morto perante Deus, ele recebe vida, seu coração é transformado, ele ouve a mensagem, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra chega no coração e gera fé, gerando fé, gera transformação e mudança de vida. Ouça isso, por favor, irmãos. Eu tenho algumas coisas para falar da parte de Deus. Deus, irmãos, Ele mudou o nosso coração. Deus transformou as nossas atitudes. A gente tinha um tanto de defeito lá no mundo. A história da nossa vida era marcada pelo pecado. Agora não mais. Continuamos sendo pecadores, mas regenerados, transformados, arrependidos, salvos, lavados pelo sangue de Jesus. Tudo por causa da voz do Senhor, que nos regenerou, que trabalhou em nossa vida e foi limpando, tirando tudo. Crente não transformado é crente que não ouviu voz do Senhor. Crente não transformado é aquele que não foi regenerado, que não está salvo, que não tem vivência com Deus, não experimentou o que é que ouvir a voz de Deus ecoando no seu interior. Estes homens, eles voltam para os principais, e os homens perguntam: cadê o Senhor? E se é que disseram o Senhor: cadê Jesus de Nazaré? Cadê ele? Por que vocês não trouxeram? Os versículos anteriores mostram isso. Por que não trouxeram ele? E o texto vai dizer que eles respondem: nunca homem algum falou como este homem. O que se passa no coração destes homens, quando eles disseram: nunca homem algum falou como este homem? Esses homens, eles estão experimentando o poder da palavra. A regeneração está começando a ser trabalhada no coração deles. Isso mostra que eles, vindo com um pensamento e com um sentimento,
mas o poder da palavra esmiuçou aquela dureza e aquela maldade do coração, porque Deus faz, volto a frisar, tirar a maldade do coração. Por quê? Por causa da voz, por causa do poder da palavra. E eu queria compartilhar com vocês aqui um testemunho para vocês, irmãos. Todos vocês sabem de que o que mais nós precisamos é ouvir Deus. O que mais a gente depende, ouvir sempre Deus. Você precisa estar sensível, você precisa estar ligado, você precisa vir para o culto atento à palavra, atento à voz do Senhor, de que não pode de maneira nenhuma haver em nós o descuido de deixar passar qualquer coisa que aqui nós estamos ouvindo da parte de Deus, porque Deus, Ele está entre nós nesta noite dizendo: minha voz é poderosa, se você crê, você vê a minha glória, se você crê, eu mudo aquilo que você pensa que é impossível, porque a voz do Senhor, ela é poderosa, diz o Salmo de número 29, parir as cervas. A voz do Senhor faz parir as cervas, não é servas, é cervas, é veado, gamo. A voz do Senhor é tão poderosa que faz com que as cervas, elas deem os seus filhotes. Tudo isto por causa da voz do Senhor. Mas ouça isso, por favor, como a gente depende da voz do Senhor. Como é que a gente depende de ouvir a instrução do Senhor por intermédio da sua voz. E eu quero contar um testemunho para vocês nessa noite, que eu espero que seja para a edificação de vocês. Quem de nós, irmãos, já não passou por um momento muito difícil? Quem de nós já não passou por uma circunstância que a gente percebeu que parece que a nossa fé vai sucumbir? Quem de nós já não participou de uma circunstância na nossa vida tão terrível que a gente diz: eu não vou conseguir sair disso, eu não vou conseguir sair desse problema? E eu quero compartilhar um problema do pastor com vocês nesta noite. É claro que eu não vou dizer o problema em si, mas eu vou dizer da minha aflição quando vivi isso. Eu me lembro, e eu já contei isso aqui em um culto de terça-feira. Eu me lembro quando eu tive uma circunstância muito difícil na minha vida. E essa circunstância era tão difícil, a ponto de eu me estremecer, a ponto da minha carne estar querendo, desejando por aquilo que eu estava vivendo. E estava tão difícil a circunstância, que parecia que aquilo ia me prender, ia me envolver. E de repente aparece um profeta na minha casa. E o profeta que aparece na minha casa, ele diz assim: pastor Vanderlei, eu tive um sonho. E neste sonho que eu tive, eu vi um animal. Este animal que eu vi era um jumento. Este jumento, ele tinha ossos muito fortes. Esse jumento, ele tinha muita força, tinha muito vigor. E aí eu percebia que esse jumento, ele estava enrolado em volta dele em uma serpente. Essa serpente era muito furiosa, muito violenta, e ela estava prendendo esse jumento. Esse jumento, se demorasse mais algum tempo, essa serpente daria um bote de uma maneira tão grande, exatamente na cabeça do jumento, porque ela estava enrolada pelo corpo e com a cabeça enorme para travar o jumento, para tragar o jumento. E aí o irmão, era tão simples, irmão, ninguém dava nada por esse irmão na igreja. Um irmão chamado Pedro, e ele disse: pastor, e eu fiquei tão preocupado com aquela visão, e eu queria a interpretação daquilo, e eu estou ouvindo o irmão falar,
o irmão que não pregava na igreja, que não cantava na igreja, irmão que todo dia estava lá no banco, ele todo dia frequentava o culto, mas um santo homem de Deus. E aí ele disse: pastor, e eu fiquei tão preocupado que eu fiz uma pergunta para Deus. E eu perguntei ao Senhor, eu falei: Deus, quem é esse jumento? Porque tem uma serpente enrolada nele. Ele está querendo sair, mas ele não consegue, ele está preso. A serpente está em volta dele. Quem é esse jumento? Você já sabe quem é o jumento? Já sabe quem é o jumento? Está com medo de falar? Pode falar, irmãos, quem é o jumento? O pastor era o jumento, irmão. E aí ele chegou perto de mim e disse: pastor, e com muitas lágrimas no rosto, falou: pastor, eu consultei a Deus, eu queria saber quem era esse jumento, porque ele estava correndo risco. E aí já tinha resposta no meu coração. Eu sou o jumento. Eu sou um jumento mesmo, mas um jumento de ossos fortes. Não um jumento fraco, um jumento de ossos fortes, para a glória do Senhor. E eu me lembrei do texto, quando em uma bênção dos filhos de Jacó, disse para os filhos de Issacar, para os descendentes de Issacar, quando diz: tu és, Issacar, um jumento de ossos fortes. Porque Deus, irmãos, conhece a gente. A gente não é super-homem. A gente não é alguém que vence as nossas guerras sozinho. A gente está lutando contra as forças do mal. A gente depende de ouvir Deus. A gente depende do poder da palavra de Deus. E aquele irmão muito simples, chamado irmão Pedro, ele disse para mim: pastor, eu consultei a Deus, e eu achei tão tremendo, irmão, achei tão lindo. E porque quando a gente ouve a repreensão de Deus, a gente não fica triste. Quando a gente ouve a repreensão de Deus, ainda a gente se alegra. Porque diz o escritor aos Hebreus, que se nós estamos sem correção, nós não somos chamados de filhos, senão de bastardos. E ele, de uma voz assim tão meiga comigo, este irmão Pedro disse: pastor, e quando eu consultei a Deus, Deus falou na minha mente. Irmão, nunca vi esse irmão falar uma revelação na igreja. Eu nunca vi esse irmão profetizando. Eu nunca vi esse irmão pregando na igreja. Mas ele chegou com muita ousadia, com muita autoridade na minha frente e diz: quando eu perguntei, pastor, quem era, Deus me disse quem era. Parecia uma cena do tipo Davi, irmãos, com Natã. E eu perguntei: quem é esse homem? E ele disse assim: pastor, o senhor é esse jumento. O senhor é esse jumento. E eu chorei, irmãos, naquele dia, porque eu estava numa circunstância muito difícil. Só que quando eu ouvi a voz de Deus, por intermédio daquele irmão bem simples, é como se Deus me recobrasse as forças, é como se Deus estivesse me dando muita autoridade naquela hora. Muita graça de Deus veio sobre a minha alma. Eu disse: eu vou vencer na autoridade do nome de Jesus, porque eu ouvi a voz do Senhor ecoando aos meus ouvidos. Eu não quero exemplificar isso aqui para você, irmãos, eu não quero, mas me permita compartilhar com você. Eu não acredito de que, assim como eu quero falar isso diante do Senhor, e eu quero medir as minhas palavras em Deus para dizer isso para você. Eu penso de que você não é um jumento como eu. Eu penso que você não quer ser um jumento como eu. Eu penso de que se você estiver em uma circunstância aonde o diabo esteja te prendendo, em uma circunstância de que o diabo esteja te amarrando, eu tenho uma palavra de Deus que Deus está colocando na minha mente agora. Deus está aqui dizendo para você: vai
e ser livre desta tua opressão. Vai e seja livre desse ataque maligno contra a sua vida. Vai e seja liberto desta ação do maligno contra a sua vida. Porque Deus está dizendo para a gente nesta noite, de que a voz dele está ecoando nesta congregação, e dizendo no meio desta congregação: a minha voz está libertando, a minha voz está curando, a minha voz está ecoando no meio do meu povo, para que o meu povo entenda de que eu tenho poder para mudar as coisas. A minha pergunta para você nesta noite: não sei se numa circunstância que você vive, de uma opressão que pode estar acontecendo, de fatos que estão te cercando, eu perguntaria para você: você consegue discernir a voz de Deus? Você consegue entender Deus? Você consegue ter sensibilidade para se sujeitar à voz dele? Porque de uma forma ou outra, irmãos, Deus sabe como nos pegar. Deus sabe, irmãos, como colocar a gente da maneira que ele quer. Nunca duvidemos de Deus, irmãos. Olha, Deus é poderoso para trazer você de uma forma ou de outra. Mas isso depende de mim, depende nada. Isso depende do meu querer, depende nada. Se Deus quer fazer, ele é soberano. Você vem sem perna, você vem sem braço, você vem de um jeito ou de outro, mas Deus te traz na frente dele curvado, porque ele é Senhor. Não duvide do que Deus faz, porque Deus tem poder para trazer você do jeito que ele quiser. Mas eu não vou. Vai não. Tem certeza? Resiste Deus para você ver. Deixa eu te contar outro testemunho para vocês. Foi eu e o meu cunhado, o pastor Egídio, falar com o irmão da minha sogra. Minha sogra está aqui e sabe disso. Irmão dela, Jurandir, não é isso, irmão Jaci? Irmão Jurandir, irmão da minha sogra. Duro de coração, duro, mas pensa num homem duro. E aí a gente foi evangelizar, e aí entramos no carro. Eu tinha um chevetinho azul, e aí antes de ir lá no interior, lá na roça, para poder evangelizar ele junto com meu cunhado, eu só tinha 10 reais. Eu falei, penso que 10 reais vai dar. Naquela época a gasolina era mais barata. Eu falei, eu vou botar esses 10 reais, e eu acho que tem um pouquinho. Não tinha condição financeira para botar nada naquele dia. Falei, eu vou botar 10 reais, vou lá evangelizar esse homem, lá na roça. E aí quando eu cheguei no posto, botei 10 reais. Minha sogra está aqui e sabe disso do que eu estou dizendo. Irmãos, eu creio em milagres, eu creio em grandezas de Deus. Quando eu botei 10 reais, aí o moço do posto viu que só tinha colocado 8. Aí ele voltou lá, eu olhei na bomba, 8 reais, ele voltou com 2 reais de troco e disse para mim assim, o tanque está cheio. O tanque está cheio? O tanque está cheio. Eu falei, meu Deus, Deus está querendo que eu vá lá mesmo. Eu falei, obrigado. Ainda saí com 2 reais de troco. Porque para Deus, irmão, Deus faz assim coisas grandes. E aí cheguei lá, junto com o homem, com o irmão da minha sogra. E aí, ele disse, não quero saber de crente não, não quero, eu não gosto disso, eu não gosto. E aí evangelizamos ele, testemunho dele depois. A gente foi para casa e incutimos a palavra de Deus. Ele disse, depois que eles saíram daqui de casa daquele dia, a palavra ficou martelando no meu coração, porque meu cunhado disse uma coisa para ele, ele falou assim, tio, tome cuidado, porque essa dureza do coração, Deus vai te ganhar no cansaço. Deus vai te ganhar no cansaço. Aí nós fomos embora, a palavra ficou na mente.
Deus vai me ganhar pelo cansaço, Deus vai me ganhar pelo cansaço, vai nada, não, Deus vai me ganhar pelo cansaço. E tudo que ele fazia difícil, deu uma enfermidade nele, uma doença nele. E a gente voltou lá, evangelizou ele, ganhamos ele para Jesus. Chegamos lá no hospital para orar por ele, e aí a palavra dele para mim, minha sogra estava lá naquele dia, não recordo o nome daquele hospital, irmã Jaci. E aí, naquele hospital que a gente estava lá em Vitória, ele disse: desde quando vocês estiveram lá em casa, a palavra ficou na minha mente, Deus ia me vencer pelo cansaço, Deus ia me vencer pelo cansaço. Irmão, Deus sabe como vencer, Deus não perde batalha. A palavra dele é poderosa, a palavra dele é eficaz, ela é digna de toda aceitação. O irmão da minha sogra partiu para a eternidade, mas partiu crente, irmãos. Perdeu a vida, mas foi alcançado pela mão poderosa e a voz poderosa do nosso Deus. Por favor, irmão, se coloque em pé. Ministério de Música vai cantar. Porém, eu quero dizer para vocês precisam ouvir algo poderoso da parte de Deus aos seus ouvidos. Você precisa de uma palavra da parte de Deus aos seus ouvidos. Eu vou entregar a palavra agora para você. Ei, Deus está aqui dizendo para toda esta congregação: a minha voz vai fazer proezas, a minha voz vai curar enfermidades, a minha voz vai trazer aquele que você pensa que jamais ele voltaria. Você vai ver ele servindo a Deus aqui, ó, dentro desta congregação, porque a voz do Senhor, ela é poderosa. Antes deles cantarem aqui, eu preciso saber: tem uma vida para o Senhor que ouviu a voz de Deus? Não lute contra Deus, não resista a Deus. Deus está te chamando nesta noite. Venha para Jesus nesta noite. Ele está te chamando. Onde tem uma vida para Jesus, não deixa a dureza dominar o seu coração, não deixa a dureza falar dentro do seu interior que não tem jeito, que você precisa de um tempo, que você um dia vem. Deus está te chamando hoje, a voz dele está ecoando hoje, dizendo: filho, vem, eu estou te chamando. A minha voz está ecoando lá nos teus ouvidos. Quando eu estive na igreja, irmãos, visitando, e eu ainda não era crente, eu ouvia as pessoas pregando, e eu começava a chorar, e eu dizia: por que eu estou chorando? Eu estava ouvindo, mas reconhecendo o meu estado, mas eu não entendia por que eu estava chorando, porque era a voz do Espírito, era a palavra de Deus, era a voz de Deus ecoando no meu interior. E a voz dele está ecoando: filho, vem depressa, filho, vem depressa, vem depressa. Ele está te chamando nesta noite, ele está te convidando nesta noite, ele está fazendo um chamado para você nesta noite. Ministério de Música, louve ao Senhor, e você tem a oportunidade de vir. Aleluia.